Bom dia a todos, é um prazer estarmos de volta no nosso canal. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho uma amiga, uma serva de Deus aqui, a pastora Maria Martins. Pastora, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande, Lilian, ter recebido esse convite, ter recebido de Deus essa oportunidade de compartilhar com as pessoas algo muito importante para a minha vida. Eu posso falar que é a coisa mais importante da minha vida. Amém, Então, muito amém. obrigada, é uma honra estar aqui. Que bom, pastora. Então, você sabe que o nosso canal é uma perguntinha, né, que eu vou te fazer agora. Por que que você convidou Jesus para entrar na sua vida? Então, compartilhe um pouquinho, né, como que você estava na época, como que esse encontro aconteceu e um pouquinho depois, tá ok? Então, olha, o tempo é seu, fica livre, compartilhe o que está no seu coração. Amém. Eu convidei Jesus para entrar no meu coração porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus desde a primeira vez que eu ouvi falar dele. Eu vou contar um pouquinho da minha história antes, né? Como que isso aconteceu, porque eu não sei que idade que eu tinha, mas eu ganhei de alguém, não sei se foi da minha mãe, uma imagem, né? Era uma imagem pequenininha, mais ou menos 30 centímetros, de gesso, e a minha mãe falava que aquela imagem era Jesus. E eu amava aquela imagem porque eu tinha como um amigo. E a minha mãe falava que eu era um pouco diferente das demais crianças, porque eu não era muito chegada a brincar de boneca. Eu ficava com aquele santo ali o tempo todo, eu andava com ele, né? Então eu brincava ali e eu conversava com ele, porque era meu amigo, e eu amava muito. E a minha mãe nunca foi uma pessoa religiosa. Ela, acho que ela só me levou na igreja quando eu nasci para me batizar. Acho que ela só ia na igreja para levar os filhos. E então eu não me lembro de ter ido na igreja assim, antes de entregar minha vida para Jesus. Eu não me lembro. Eu só me lembro que ela falava que quando eu crescesse, ela ia me levar para fazer a primeira comunhão. Então, assim, eu tinha muita ansiedade com esse dia, porque tinha uma música que eu ouvia no rádio, na época eu tinha em torno de 5 anos, quase 6 anos. Tinha uma música que eu ouvia muito no rádio, que era assim, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. Eu não sei mais a música inteira, mas foi a primeira música na minha vida que eu aprendi inteira. Uau! E eu gostava muito daquela música porque eu ligava ela com a igreja, né? Porque falava de Jesus e eu tinha Jesus comigo ali. Aí, só que eu tinha um pouquinho de medo da igreja, porque assim, eu morava numa cidade muito pequena no interior de Mato Grosso do Sul, na época, né? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade num vilarejo bem pequeno, mas lá também só tinha uma rua e uma igreja católica. Mas a minha mãe falava que era católica, mas não levava na igreja. E aí, nessa cidade de Fátima do Sul, também é a mesma coisa. Na frente da igreja tinha uma cruz, só que na frente do cemitério também tinha. Então, eu tinha um pouquinho de medo da cruz e da igreja, porque eu conciliava as duas coisas, né? Uau! Bom, enfim. Aí, um dia, minha mãe, quando a gente estava morando nessa cidadezinha, minha mãe tinha o meu irmãozinho, meu terceiro irmão, que eu tenho 2 irmãos mais velhos, e esse era depois de mim. Ele era 3 anos mais novo que eu. Esse meu irmãozinho, ele nasceu com uma deficiência, uma doença, que chama mal de semioto. Hoje a gente não vê mais falando nessa doença, porque a medicina agora descobriu que isso é intolerância à lactose. Mas Uau! naquele tempo falava mal de semioto, que é a doença do macaco. A criança ela é muito magra e ela tem um corpinho todo peludo, parece um macaquinho mesmo. Meu irmão era assim, magrinho. E ele nasceu muito doente, assim, porque eu mamei até os 4 anos e meio. Então, quando ele nasceu, a gestação toda da minha mãe, eu mamava, e ele nasceu e ele não pegou o peito. Eu mamei no lugar dele 1 ano e meio depois ainda, né? Então, nessa época, quando eu entreguei minha vida para Jesus, a minha mãe tinha essa criança doente, que dava muito trabalho, e tinha mais um outro filho depois de mim, que é o meu irmãozinho, o quarto irmãozinho, que era o Jurandir, que tinha 1 aninho. Então, naquele tempo não usava anticoncepcional, então minha mãe teve no total 7 filhos. Uma delas, minha irmãzinha, morreu. E eu sou a do meio.
Bom, enfim, aí minha mãe, ela não gostava muito de crente, né? Meu pai também. Mas uma amiga dela, vendo o sofrimento dela com aquela criança, convidou ela para ir numa igreja evangélica. E falou para ela assim que lá tinha um pastor que ele tinha dons espirituais, que era o dom de revelação e o dom de cura, que muitas pessoas tinham sido curadas ali. E a minha mãe, ela ficou meio receosa de ir no começo, mas no fim ela acabou aceitando aquele convite. E quando ela foi comentar com o meu pai que ela ia na igreja, aí o meu pai ficou também meio cismado, não queria muito deixar ela ir, mas o meu pai sempre foi, eu falo que é o melhor pai do mundo. Meu pai era uma pessoa mansa e humilde de coração, uma pessoa muito boa. E aí, no fim, ele deixou ela ir. E a minha mãe, ela, apesar de ter esse monte de filhos, ela tinha uma qualidade que até hoje, Deus já recolheu ela, mas até hoje eu admiro a minha mãe. Porque ela, onde ela ia, ela levava todos os filhos. Ela falava que aonde não coubesse os filhos dela, não caberia a ela. Onde ela ia, ela levava a gente. E aí ela levou, né? Graças a Deus por isso, ela levou os filhos 5 na igreja. E aí, pela primeira vez, eu me lembro de ter entrado dentro de uma igreja, né? Eu não sei se ela me levou antes, quando eu era menor, mas eu não tenho essa memória, né? E aí, naquela igreja, era uma igreja assim, que estava sendo construída, uma igreja bem... Era grande, e tinha bastante pessoas, bastante banco. Eu lembro assim nitidamente, como se fosse hoje. Eu ia completar 6 anos. E aí eu cheguei naquela igreja, e naquele dia eu não levei o meu Jesus junto comigo, eu deixei em casa. E aí chegou naquela igreja, o pastor, eu não me lembro dos louvores, eu não me lembro o versículo que ele leu, né? Mas eu me lembro que ele começou a falar de Jesus, e Jesus era muito importante para mim. E aí ele começou a falar, né? E na palavra, eu me lembro que ele falava que Jesus estava ali. E eu questionava, mas como ele está aqui? Ele está na minha casa, ele não está aqui. Eu deixei ele em casa. E eu tinha só 5 anos para 6 anos. E ele começou a falar muito de Jesus, e ele falava que Jesus me amava. Quando aquele pastor começou a falar, não era mais ele falando, era Jesus falando comigo. Então eu sentia o próprio Cristo falando comigo, assim como se eu estou conversando com você. Foi uma experiência assim, incrível, inesquecível para mim. E ele começou a falar que Jesus me amava. E eu falei, mas a música diz que Jesus me amou no passado. Amar como Jesus amou. Né? Eu lembrava da música, mas ele estava falando ali no presente. E ele começou a falar que Jesus queria ficar comigo, que ele queria morar no meu coração. Eu falei, mas como é possível colocar aquela imagem dentro do meu coração? Sim. E aí as coisas começaram a entrar em conflito na minha cabeça, e ele começou a falar, e o Senhor foi o Espírito Santo de Deus, que hoje a gente entende, né? Começou a esclarecer a minha mente ali ainda a informação, né? E começou a falar que ele queria morar comigo no meu coração. Onde eu estivesse, ele estaria comigo, que ele nunca mais ia me deixar só, e que ele ia me proteger, né? E que ele ainda sonhava comigo. Eu falei, mas como, né? Jesus sonha ainda. Então, tudo que ele começou a falar ali, Jesus começou a falar comigo, coisa que não tinha acontecido antes. Porque antes, aquele Jesus que eu amava ali, que eu respeitava, né? Só eu falava com ele não falava comigo. De repente, Jesus estava ali falando comigo. Então, foi uma experiência incrível. E aí, aquele pastor começou a falar muitas coisas de Jesus, que hoje eu compreendo que ele falava, né? Então, Jesus começou a falar comigo. Aí, eu sei que no final, ele falou, olha, que Jesus, ele quer ser mais que isso, ele quer ser mais do que um amigo, ele quer ser o nosso protetor. E aí ele falou assim, se você quiser isso para a sua vida, você tem que reconhecer que você peca. Então, Jesus começou a falar comigo, e já não era mais um homem falando comigo. Eu comecei a sentir, né, a presença de Deus, né, o próprio Espírito Santo de Deus, que hoje a gente compreende, que é ele que está aqui presente, e ele começou a falar comigo. E eu comecei a compreender, porque até então, aquele Jesus que eu tinha em casa, só eu falava com ele. Eu não sentia ele falando comigo. E Jesus falou que ele queria ser algo mais, ele queria ser um Deus presente na minha vida, né? E queria fazer parte do meu viver, queria habitar no meu coração. E eu comecei a sentir a presença de Deus ali, foi algo assim incrível. Foi então que o pastor falou que se eu quisesse,
né? Ele estava falando com a igreja, mas parecia Uhum. que ele estava falando só comigo. Eu É. sentia, parece que era comigo. E aí aquele pastor falou que quem quisesse se arrepender dos seus pecados, né, e entregar a sua vida para Jesus, tinha que levantar a mão. E eu me lembro que ele falou a mão direita, mas eu não sei se eu levantei a mão direita ou a esquerda, porque eu não sabia o que era direita ou esquerda. Mas ele falou, né, levantar a mão direita e ir lá na frente, né? Confessar que Jesus era o Senhor, receber Jesus como único Senhor e Salvador, e ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Eu não entendia muito bem o que era livro da vida, Claro. mas eu queria sim Jesus, porque eu amava Jesus, e eu queria que ele estivesse comigo em todos os lugares. E aí eu levantei a minha mãozinha e eu fui correndo lá na frente. E eu me lembro que foi assim como se eu tivesse começado uma fila, porque depois foi o meu irmão que era depois de mim, depois o mais velho, né? Só não os dois menorzinhos, que eram muito pequenos, e a minha mãe foi atrás. Então, assim, foi a escadinha da família, né? Começou da menorzinha, e naquele dia ficou muito marcado para mim, porque, sabe, eles foram também, minha família aceitou Jesus, só não meu pai que não estava ali. E foi incrível. E eu cheguei na minha casa, né, e eu conversei com aquele meu Jesus que eu tinha deixado em casa, e eu falei que eu não queria mais compartilhar com ele as minhas coisas, porque eu agora tinha Jesus que falava comigo. Então eu me desfiz, né, não desrespeitando quem... Eu tive muito tempo aquele Jesus, eu amava ele. Então não desrespeito quem hoje tem e confia nesse, né? Mas, assim, essa é a minha história. Eu queria compartilhar isso, né? Não desmerecendo ninguém. Bom, enfim. Aí, a nossa vida era assim. O meu pai, ele já estava doente naquele tempo e ele estava muito enfermo. A gente não sabia o que ele tinha. Mas ele ainda estava trabalhando, tudo. A minha mãe, por ela ter perdido a minha irmãzinha, ela tinha entrado em depressão quando a minha irmãzinha nasceu. E ela começou a beber muito e a fumar. Minha mãe fumava 2 maços de cigarro por dia. E ela, quando meu irmãozinho nasceu depois de mim, ela largou da bebida para cuidar do meu irmão. Ela conseguiu se libertar do vício da bebida, mas ela não se libertou do cigarro. Foi então que a minha mãe fumava 2 maços de cigarro e ela jogava os toquinhos de cigarro no chão, e eu ia lá e eu pegava aquilo ali e eu fumava até onde o meu dedinho conseguia segurar, eu fumava. Então eu fumava 2 maços de toquinhos de cigarro por dia. A minha mãe não tinha sabedoria, ela não é que ela não me amava, ela não sabia que aquilo fazia mal. E eu tinha alguns problemas pulmonares, né? Porque a asma, por conta daquelas fumaças. Que eu mamando ali, né? Minha mãe fumando, eu mamando 4 anos e meio, eu inalava aquela fumaça e ainda, quando eu aprendi a pegar o toquinho, eu também fumava junto. Enfim, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, lá na frente, o pastor tinha falado que Jesus curava os enfermos, né? E a minha mãe foi ali por isso. Naquele dia, eu pedi para Jesus, se ele estava ali comigo mesmo, se ele ia morar no meu coração, eu queria que ele curasse o meu irmãozinho. E Jesus curou o meu irmãozinho. Né? Naquele dia mesmo, o pastor, depois que ele fazia a palavra, que ele fazia o apelo, que ele revelava as pessoas doentes, ele revelou ali o que o meu irmão tinha, e o meu irmãozinho foi curado, né? O pastor orou e realmente o meu irmão foi curado. Os médicos não tinham achado a cura para ele, mas o meu irmão foi curado. E aí, depois disso, né, passou-se um tempo, meu pai, o médico descobriu que ele realmente tinha câncer. E era nos rins, e ele começou a mancar, ele começou a não trabalhar mais, né? E ele também proibia a gente de ir na igreja, ele só tinha deixado ir para poder curar o meu irmão. A gente ia de vez em quando que ele liberava. E foi a única coisa que eu sei que o meu pai proibiu a gente na vida, né? Mas aí o meu pai ficou doente, ele resolveu ir na igreja também. E ele também entregou a vida dele para Jesus, né? Para a glória de Deus. E o Senhor curou o meu pai também. O Senhor curou meu pai. Aleluia. Meu pai foi liberto. E aí, acho que uns 3 ou 4 meses depois que a família entregou a vida para Jesus, né? Meu pai também já tinha entregue a vida dele para Jesus. Eu acho que uns 4 meses depois. Porque acho que 1 mês e pouco depois constatou que meu pai estava com câncer, né? Eu não lembro as datas certinhas, que eu era muito pequena. Mas aí o meu pai, a minha mãe conseguiu largar do vício do cigarro uns 4 meses depois. Graças a Deus ela foi liberta
E quando ela largou, por consequência, eu também larguei, né? Claro. E assim, Jesus até hoje está comigo. Amém. Depois daquele dia, onde eu vou, ele vai, Claro. né? Se eu estou doente, ele me cura. Eu fui criada à base de chá, né? Minha mãe nunca me levou, não me lembro de ter ido em hospital por nenhuma enfermidade. Eu tinha problemas respiratórios, né? Que eu sentia muita falta de ar. Eu tinha muita infecção de garganta, e porque até hoje eu sou um pouco alérgica. Mas a minha mãe não me lembra de levar em hospital e nem ela mesma comprava os remédios às vezes na farmácia e dava chá e oração. E oração. E os problemas mais graves, a gente ia na igreja e Deus usava o pastor para revelar. Esse pastor, ele ficava uma vez por ano, 15 dias no monte, em jejum e oração, só à base de água. Ele voltava totalmente magrinho. Então, ele era muito usado por Deus, né? Amém. E hoje ele já faleceu. Foi ele que fez o meu casamento. Hoje ele já é falecido. Ele era lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, da capital. Então, assim, ele tinha algumas igrejas. Quando a gente aceitou Jesus, eu morava em Fátima do Sul, depois a gente foi para Campo Grande. Então, assim, essa é a minha história, assim, como eu entreguei minha vida para Jesus, né? Eu entreguei porque realmente eu amo. E o dia que eu descobri que ele era de verdade, que ele existia, que ele podia falar comigo, e que eu tinha que entregar a minha vida para ele, eu não hesitei, eu não tive vergonha. E mais um detalhe que eu quero contar, para finalizar, eu sei que ficou longo o vídeo, depois não, você... pode falar, fica tranquilo. Então, o último detalhe que eu quero contar é que eu gostei tanto de aceitar Jesus, de ir lá na frente, né, de entregar minha vida, de levantar minha mão para Jesus, que muitos anos, né, até alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, toda vez que fazia apelo, assim, de vez em quando, que eu sentia no meu coração, eu ia lá na frente e aceitava Jesus, né? E acho que as pessoas falavam, essa irmã aí está em pecado, ou está desviada e está se reconciliando. Mas não é que eu amo, sabe? Eu acredito que não é a gente que aceita ele, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. O dia que eu descobri que ele me amava, então, eu gosto, sabe? Eu sou pastora hoje, então se alguém me vê, assim, de repente, aceitando Jesus em alguma igreja aí, não pensa que eu estou desviada, ou que eu estou, assim, me reconciliando, ou que eu estou em pecado. É que eu aceito Jesus todos os dias na minha vida. Ele sempre vai ser muito bem aceito, sempre eu vou estar com as minhas mãos estendidas para ele, porque eu amo Jesus e eu exalo ao mundo esse amor, porque ele me ama muito mais do que eu posso amá-lo. É impossível amar o Senhor o quanto ele me ama. Então é isso. Verdade. Que lindo, pastora. E conta pra gente, nessa época, né? Você era bem pequena, né? Se houve alguma passagem bíblica, né, que te impactou, ou mesmo depois, né? Compartilha com a gente. Então, na época, eu não me lembro, ele leu, lógico, ele leu uma palavra, mas eu não me memorizei, né? Que versículo que ele leu. Mas eu quero deixar 2 versículos aqui que eu acho que tem muito a ver com a minha história. Um deles é que eu uso muito nas minhas lives, na minha ministração, eu sempre uso muito. E está em João 1,12, que diz assim a palavra do Senhor. Que João 12 diz assim, pois todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Amém. Então, esse versículo, eu levo ele na minha vida, né? Porque eu sei que não basta ser um ser humano para ser filho de Deus, é necessário muito mais. Nós temos que crer no seu nome, receber ele como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Amém. Aí nós somos gerados no ventre da igreja. Aquele dia eu entendi isso. Eu precisava ter uma igreja para ser gerado ali, alguém que fazer parte do corpo de Cristo. E ali, a partir daquele momento, eu fui gerada como filha de Deus, né? E o outro versículo que eu gosto também, que eu acho que tem muito a ver, que eu trago também para a minha vida, é que a gente precisa, nós somos ovelhas do Senhor, nós precisamos de um pastor para nos conduzir, né? E o Senhor Jesus, ele diz lá em João também, capítulo 10, versículo 11, a palavra diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aquele dia eu descobri que Jesus tinha morrido na cruz por mim,
né? E eu tinha medo da cruz. A cruz representava a morte, cemitério. Tá. E aí, aquele dia que o pastor falou que Jesus morreu numa cruz, mas ele estava vivo, ele não estava mais lá. Ele estava aqui, né? Ali na igreja, naquele momento. E ele ia ficar comigo para sempre. E aquele dia eu perdi o medo da cruz. Eu comecei a amar a cruz. A cruz, para mim, hoje não representa a morte, ela representa a vida. Porque ali Jesus conquistou a minha vida eterna. Então, esses 2 versículos, né, para mim, eu tenho um bom pastor que me conduz hoje, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele me leva a Deus, e hoje eu sou filha de Deus por meio de Cristo. Né? Quando eu entreguei a minha vida para ele, eu me tornei filha de Deus. Então, hoje eu amo a cruz, porque foi lá que ele venceu a morte, que eu tinha tanto medo. E é nele que hoje, né, o tribunal que eu enfrento hoje, eu não tenho medo de enfrentar o tribunal e confessar os meus pecados, eu não tenho vergonha, porque Jesus levou na cruz os meus pecados e as minhas vergonhas. Então eu me orgulho da cruz, eu me orgulho de Cristo. Eu já amava Cristo antes, e hoje eu amo ainda mais, depois que eu soube que ele é real, que ele vive, que ele me ama no presente e ele me amará no futuro. Então essa é a minha história. Ai, pastora, que lindo, viu? Realmente, nós temos que falar sempre quem é Jesus, o Jesus real, não é verdade? Compartilhar com as pessoas o que Jesus fez na nossa vida e o que ele quer fazer na vida delas também, não é verdade? Pastora, muito obrigada. Que testemunho lindo. Muito obrigada por compartilhar. Que o Senhor continue cuidando de você, da sua casa, te abençoando, te usando poderosamente, onde quer que Ele te coloque, né, te protegendo, guardando a sua mente, né, contra as mentiras, né, que o inferno insiste em enviar contra nós, né? E que, como a palavra diz, né, a nossa mente está cativa em Cristo Jesus, e isso é bênção. Amém, né? glória a Deus, é verdade. Muito obrigada, pastora, muito obrigada mesmo. Amém, eu agradeço o convite, foi uma honra compartilhar essa parte tão importante da minha história, é a parte mais importante da minha história. Hoje eu tenho 57 anos, isso foi há 51 anos atrás, eu nunca mais me senti sozinha, eu tenho uma família maravilhosa. Eu costumo falar assim, se tem alguém nesse mundo que é muito abençoado, esse alguém sou eu, porque Cristo me abençoa todos os dias. Mas de todas as partes, eu amo minha família, minhas filhas, meus genros, meus netos, né, meu esposo, né, os meus amigos, os meus irmãos em Cristo. Mas a parte mais importante na minha vida e quem eu amo mais é o Senhor. Glória e a parte mais importante foi esse dia em que eu pude convidar ele para entrar no meu coração. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Lilian. Muito obrigada por esse convite e parabéns por esse projeto tão grandioso que Deus colocou nas suas mãos. Glória a Deus, pastora. Muito obrigada. Um grande abraço e que Deus continue te usando. Amém? Glória a Deus. Amém. Tchau, Glória tchau. a Deus. Tchau.